Com tudo isso que nós falamos hoje, né, se as causas, né, que fazem com que uma criança tenha dificuldade, se elas não forem tratadas, o que acontece? Quais são as consequências de uma criança apresentar dificuldades na escola, problemáticas, brigas na escola, não poder ficar quieta, não poder prestar atenção na aula, não aprender? Quais são as consequências se ela não for tratada adequadamente? Basicamente sofrimento. Muito, né? Porque são crianças que vão sofrer. Né? E a hora que elas sofrem, a vida dela já fica comprometida em tanta coisa que é muito cedo para isso. E a lei vai aparecer no trabalho, vai aparecer em nenhum momento de socialização, com adultos mesmo. A criança que quando não é escutada, ela se torna um adulto infantilizado. Também não sabe o que fazer com o limite. Porque, como a gente disse, se não tem um olhar atento do professor, né? Eu estou novamente voltando a essa questão, porque é muito, né? A gente sabe que é muito importante. O olhar e a escuta de um professor para poder ajudar a família, chamar a atenção da família para que ela busque ajuda, né? Se isso não acontece, a criança tem, no começo, dificuldades na escola que podem evoluir no sentido ruim, podem ter consequência de um fracasso escolar. Então, uma criança que não consegue aprender, uma criança que fica insuportável na sala de aula, o professor não quer vê-la na sua sala, ela vai desestimular, ela não vai ter o desejo de aprender, ela não vai querer estar na escola. E compromete a socialização. Né? Isso. Muitos adolescentes que têm dislexia ou têm TDAH, os pais falam assim, olha, ele não presta atenção nesse ambiente, mas ele entende o videogame. Ele entende, às vezes, uma língua estrangeira. Ele tem interesse por elas. Então, como que um adolescente não entende o contexto escolar, ou às vezes quando vai falar com os pais, não entra um acordo de concordância mesmo, de início do texto, início, meio e fim, interpretar. Tem pais que falam, eu tenho dificuldade de entender o que ele está dizendo. Porém, não, dificuldade dos pais de entenderem. É como se o filho, quando fosse falar, não tivesse começo, meio e fim. Ah, tá. Ele não consegue se... Sim, não consegue, segundo os pais. Elaborar. Não consegue elaborar num contexto normal. Num discurso. Isso. Então, o que acontece? Quando vão falar do videogame, ou quando vão falar do Facebook, ou quando vão falar das redes sociais, do interesse que deles, interessa, né? Sim, quando interessa. Essa sequência fica normal. Ele consegue ter começo, meio e fim no que fala. Tem coerência. Então a questão é, qual é o interesse dessa criança ou desse adolescente? E aí a gente volta, qual é o déficit de atenção? É o déficit de atenção por algo neurológico, por uma dificuldade neurológica, cerebral, ou um déficit outro, que não está tendo atenção ou que não está tendo interesse? Mesmo o autismo, né? A gente vê algumas questões. É um tema que a gente vai trabalhar esse ano então, também, né? E ter pacientes, às vezes, que têm filhos autistas, né? Permite que a gente possa perceber que as mães, depois que elas começam a fazer uma análise, os filhos começam a melhorar. Porque elas vão percebendo que não tenha problema, não estou questionando aí a parte neurológica nem medicinal, não é da minha alçada isso, mas... Sim, não é nosso interesse ficar questionando. Não é mesmo, né? E acho que o que eu vejo é que melhora. Porque a mãe começa a parar de olhá-lo só como autista, parar de nomeá-lo como autista. Isso é importantíssimo, porque essa nomeação, como nomear o toxicômano, nomear o bêbado... Como você disse anteriormente, sou bipolar, sou hiperativo. Pacientes que chegam às vezes no consultório falando que ela é doença, e eu aponto, mas você não é uma doença, né? Você tem uma doença. Então, o seu filho não é um autista, é uma criança que desenvolveu um problema que se denomina autista. Quer dizer, essa parece uma coisa tão pequena. Mas é fundamental, Não, né? não parece. Às vezes as pessoas falam, isso é uma imagem, não tem nada de imagem, é algo que tem uma significação.
realidade aqui. O sujeito tem algo que está atravancando, vamos dizer, o seu desenvolvimento. O que é de inconsciente, né? Sim. Mas são as causas que muitas das vezes as causas são inconscientes. E às vezes de mães falaram assim, mas eu não dava muita atenção para o meu filho, eu estou dando mais atenção. E ele está melhorando. Claro, a Então, resposta do filho vai ser outra, né? O relacionamento vai ser outro. Então, assim, não se trata de diagnosticar para etiquetar e rotular. Porque muitas vezes a gente percebe isso, a gente vê isso acontecer. Não somente aqui no Brasil, em outros países também. Então, a criança é rotulada, é diagnosticada e ela é medicada. Então, acredita-se que já fizeram o que tinham que fazer e deixam de fazer o que eu acredito ser o mais importante, entendeu? O mais importante que em sentido da criança falar sobre o que lhe acontece. O que afeta. Em alguns momentos, em algumas situações é necessária a medicação. Em alguns momentos sim, para que ela consiga se conter. Mas a gente sabe também que a contenção da impulsividade e da pulsão destrutiva de uma criança muitas vezes vem do que ela escuta dos seus pais. Quando a mãe diz, chega, por que você está fazendo desse jeito? É falar com a criança e colocar a contenção, o limite, no verbal, na linguagem, no discurso. Chega! Ou então, por que você está fazendo isso? Muitas vezes basta o professor perguntar, fulano, por que você está fazendo isso? A criança é escutada, ela pode já mudar o seu comportamento. Então é fundamental que as crianças sejam tratadas, escutadas, principalmente, né? E ser tratada adequadamente. Porque senão ela vai ser medicada quando ela precisa ser escutada. E aí ela não vai melhorar. Ela se cala e tem o auto-escutar, né? Isso mesmo, Ana. E como você disse anteriormente, as consequências elas vão aumentando, se acumulando cada vez mais. Uma criança que tem dificuldade, que se não for tratada psicanaliticamente na infância, isso vai ter consequências na adolescência. Então, os adolescentes a gente sabe que tem algumas dificuldades ou coisas que são próprias da adolescência. Se ele já traz dificuldades da infância, isso vai acarretar mais ainda dificuldades emocionais. E se não tratar na adolescência, isso vai ter consequências na vida adulta. E esse adulto, quando se tornar pai e mãe, vai trazer essa relação que teve com seus próprios pais e cada vez mais isso vai sendo passado de geração a geração. As dificuldades vão somente aumentando. E como a gente falou um pouquinho, né, en passant, da hiperatividade ou da dificuldade, dislexia, entendeu, da criança, da dificuldade de atenção, déficit de atenção, mais tarde, né, depois a gente vai desenvolver mais essas questões, tá? Porque hoje nosso interesse foi trabalhar um pouco, né, em relação às dificuldades escolares.